Em razão da tradição cristã, mesmo católica, ou que seja evangélica, protestante, é aquela visão tradicional equivocada que pensa essa cidade como sendo uma cidade que Deus tivesse ido preparar para nós morarmos dentro dela, para que os salvos morassem dentro dela. Então há uma expectativa da parte dos cristãos que Deus construa logo essa cidade. Entretanto, o texto nos é muito claro quando diz que esta cidade, ela não é uma cidade literal, antes trata-se da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro, como diz o capítulo 21, versículo 3 e 21, versículos 9 e 10. Então, ao olharmos para essa cidade, é preciso que nós contemplemos o quê? Contemplemos o povo eleito de Deus, de todas as eras. Ou seja, tanto o povo eleito de Deus do Antigo Testamento, como o povo eleito de Deus do Novo Testamento, estes que não somente foram salvos, no sentido de terem sido redimidos da condenação eterna, mas também que foram unidos a Deus, foram unidos a Cristo, foram unidos em vida e natureza com o próprio Deus, constituindo, como nós falamos semana passada, um grande complexo divino humano. Então assim, Deus tem um propósito eterno a cumprir, e esse propósito se cumpre cabalmente, se cumpre plenamente aqui no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, quando nos fala desses três elementos importantes, que são o novo céu e a nova terra, primeiro ponto, a nova Jerusalém, que é essa da qual estamos tratando, e ainda das nações que povoarão a nova terra. Então, de cara, nós percebemos que essa visão bíblica, essa visão apocalíptica, ela não é uma visão maniqueísta. O que é a visão maniqueísta, pastor? Aquela visão que divide o mundo em dois lados, a luz e as trevas, o bem e o mal, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Nesse sentido, como muitos ensinam, que ou a pessoa aceita Jesus para ir para o céu, do contrário, vai para o inferno. E alguém pergunta, pastor, mas não seria assim? Não existe a questão do evangelho, de crer no evangelho? Bem, é porque nós temos que olhar a Escritura como um todo, vendo e observando o que a própria Escritura diz, do modo como Deus alcança os homens ao longo de toda a história. Não somente do ponto de vista do Cristo histórico, mas como que Deus alcança a humanidade de um modo geral, na sua totalidade, no tempo e no espaço. Eu digo isso porque essa visão final, porque Apocalipse capítulo 20 e 21 e 22 é a visão final da consumação do supremo propósito de Deus. E o que nós encontramos aqui, então, como consumação? Observem. No capítulo 20, versículo 15, que é o finalzinho do último julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, é dito que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós temos aqui a figura, ou melhor, a profecia, né, que aponta para um juízo eterno, o lago de fogo, enquanto a segunda morte. Então há um juízo eterno? Há. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e seus? Não diz que foi criado para os homens. Ainda que a Escritura declare que muitos homens irão para lá, porque se uniram ao inimigo na sua rebelião de tal maneira que foram condenados. Enfim. Mas em seguida, nós vamos verificar no capítulo 21, quando João diz, vi novo céu e nova terra, quando se instaura o novo céu e nova terra, pense comigo, já temos de um lado o lago de fogo, que é o juízo eterno, perfeito? Então resta agora o outro lado. Esse outro lado, ele tem duas categorias. A primeira é a cidade santa que desce do céu, que é a noiva e que é a esposa do Cordeiro. E de acordo com o testemunho de toda a Escritura, a noiva, a esposa do Cordeiro, não é, nunca foi e nem será uma cidade literal, mas trata-se do povo eleito de Deus. Eu não sei, é porque sempre tem pessoas novas chegando, e eu sinto no dever de estar repetindo com ênfase o que eu já disse, mas dê uma olhadinha no capítulo 21, versículo 9 e 10, como é dito aqui, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7
taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Bem, então o anjo, que é claro, o anjo não fala em parábolas, ele fala expressamente: vem e mostrar-te-ei a noiva. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então agora João, ele é levado a contemplar a noiva, a contemplar a esposa. E o que ele vê? O que lhe é apresentado? A nova Jerusalém, uma cidade que tem a glória de Deus. E tem toda uma descrição, então, simbólico-profética. Então essa cidade trata-se, portanto, nós vamos ver isso paulatinamente, na medida que nós discorrermos cada um dos seus detalhes, ela representa o povo eleito de Deus. Coloca isso no seu entendimento. A Nova Jerusalém representa o povo eleito de Deus. Não é o povo de Deus, de todas as épocas. É o povo eleito. E a ênfase no eleito é porque existe um povo de Deus que não é eleito. Aí deu um nó na mente dos calvinistas, né? Porque logo, aí talvez esse seja um ponto que explique o fato de nós muitas vezes declararmos no ministério que ainda que nós preguemos e cremos na doutrina da eleição e predestinação, à semelhança dos calvinistas, mas nós não somos calvinistas. Parece um pouco estranho nós pregarmos algo que eles pregam também, e que eles pregaram primeiro do que nós, que é a doutrina da eleição e predestinação, mas nós não somos calvinistas. Por quê? Porque a nossa visão não se esgota nos aspectos da doutrina calvinista. Nós passamos por um ponto que eles também passam, mas nós avançamos no entendimento. Porque